Eu, particularmente, não estou nem um pouco preocupado se o futebol brasileiro vai melhorar ou não, entendeu? Eu sou adepto do futebol arte, eu acho que a gente nunca mais vai acontecer isso no futebol brasileiro. O Maracanã não existe mais, o Maracanã tornou-se uma arena, não vai ter mais 100 mil, 200 mil, 150 mil. O drible, acho que é proibido, a tabela é proibida, então isso é uma preocupação de quem gosta do futebol brasileiro. Eu, particularmente, não gosto do futebol brasileiro que se joga hoje. Eu, muitas das vezes, ia ao cinema para ver o Canal 100, eu já falei sobre isso, né? Quando garoto e depois, mais tarde, muitas das pessoas com quem eu convivi e vivi, falavam desses momentos, né? São momentos marcantes que o rádio e a própria televisão não conseguem captar um lance, uma jogada, uma emoção, uma reação do jogador, do torcedor. Então, acho que o Canal 100 nos privilegiou com isso, com a emoção sendo passada para milhões e milhões de torcedores. O Canal 100 tem lembranças maravilhosas da minha infância, né? Principalmente quando eu fui adotado, depois da minha vida profissional. E é uma das coisas que eu sinto muito hoje, né? Eu gosto muito de cinema, né? E sinto muita falta do Canal 100. Carlinhos Maia, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que você proporcionou a todos nós brasileiros. O Canal 100 nos proporcionou isso, a emoção, o prazer, a satisfação, a alegria de não só jogar futebol, mas também de ver e rever momentos inesquecíveis da nossa carreira. Então, mais uma vez, o Canal 100 está de parabéns. E isso é importante e vai contribuir muito, se Deus assim permitir, se os homens de bem desejam, de mostrar o Canal 100 para essa geração de novos valores, de novos jovens que estão aí no nosso país. Eu acho que através do esporte, sim, e do próprio Canal 100, nós vamos viver emoções e ter respeito e ser respeitado. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Solo sagrado. Palco de derrotas e vitórias inesquecíveis. Por ele, passaram milhões que puderam presenciar a glória do futebol e seus protagonistas. Quem pisa no Maraca, entra para a história. Quem jogou no Maraca, fez história. Maracanã. A mística nasceu como o maior estádio do mundo. E assim permaneceu por intermédio das lentes sempre curiosas, precisas e históricas do Canal 100. Nós vamos contar um pouco da história do Maracanã. E nada melhor do que receber gente que cresceu, viveu, se emocionou, ganhou títulos, entristeceu-se, mas viveu intensamente o Maracanã. Paulo César Caju, Roberto Dinamite e com a gente, claro, o Alexandre Niemeyer. Ninguém
dos jornalistas e cinegrafistas e cineastas tem tamanha ligação com o Maracanã do que quem criou o Canal 100. E a gente começa sempre, primeiro, Paulo, perguntando qual é a relação que você tinha, primeiro, com o Canal 100, com a imagem que era projetada para todo o Brasil, que numa época em que a informação era tão escassa, você tinha rádio, tinha jornal, mas a imagem que alimenta muito da imaginação humana, você tinha por intermédio do Canal 100. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, com o Alexandre, que eu vi na barriga da mãe, né? Eu saí de uma favela com 10 anos, né? E para minha felicidade fui adotado por um ex-jogador de futebol, Marinho Rodrigues de Oliveira. Meu irmão queria ter um irmão, ele era filho único e fui adotado, para minha felicidade. E ao lado da nossa casa, com 10 anos, já no Leblon, tinha a Rua General Artigas, já tinha o cinema Miramar. A gente saía do colégio todo dia de tarde, onde via filme de Grande Otelo, Oscarito, Mazzaropi, Zorro e Tonto. Mas a gente ia para o Canal 100, porque meu pai já levava a gente para ver o jornal com Cid Moreira. Primeiro começava com as notícias sobre o país, política, né, moda, e de repente entrava para o Canal 100. Para você, Roberto? Para mim, o Canal 100 começou de uma forma diferente de tudo isso, né? Desse contato, de estar próximo das pessoas. Eu, como a grande maioria, né, dos jogadores, o Paulo vem de uma área, de uma região nobre do Rio de Janeiro, a gente saindo lá da Baixada Fluminense para buscar o meu espaço, mas muitas das vezes, ainda com 12, 13 anos, muito antes de pensar em ser um atleta profissional, um jogador de futebol, também acompanhava, principalmente esse início, né? Ia ao cinema, mas para ver, na maioria das vezes, ver o Canal 100 e ver os grandes jogadores, os grandes lances, os grandes momentos. Já ouvi vários depoimentos, eu tenho o meu depoimento também, da primeira vez que eu entrei no Maracanã. E aquilo assombra a gente, né? Como é que foi a tua primeira vez de entrar? Eu sou abençoado porque eu disse, eu fui adotado com 10 anos, saí de uma favela, caí nas mãos de uma família que meu pai tinha sido campeão em 48 pelo Botafogo, depois campeão pelo Flamengo em 53 e treinador de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. Então, com 12 anos, a final, uma das finais que eu vou me lembrar até hoje, né, Flamengo e Botafogo, domingo Maracanã lotado, Flamengo com Dida, Henrique, Nelsinho, Carlinhos, Gerson. Então, uma das minhas maiores lembranças do Maracanã e depois do Canal 100, porque durante a semana a gente curtia, né? E meu irmão, vamos para onde? Vamos para o cinema Miramar para ver o Canal 100 para te ver a vitória do Botafogo. Na época o Botafogo deitava no Flamengo da família Niemeyer. Aí Botafogo 3-0. Meu pai treinador, 3 gols do Garrincha, eu com 12 anos. Imagina. Primeira imagem de Maracanã. Cara, por incrível que pareça, a minha primeira imagem de Maracanã foi numa decisão de 66, Flamengo e Bangu. O meu vizinho me levou, o garoto, estava com 12 anos também, coincidentemente com 12 anos. E eu fui para o Maracanã, né, ver aquele jogo e muita gente, lotado. Eu lembro que quando nós fomos para entrar na arquibancada, estava lotado. E eu falei para o pai do meu companheiro, que era o meia que jogava comigo, falei, pô, vamos voltar, cara, não tem como sentar, lotado. Fiquei nervoso e tal, mas assisti a vitória do Bangu, Paulo Borges. Timaço. Né? Timaço do Bangu. E a sensação de chegar no Maracanã, a gente vai ver agora Botafogo e Vasco 68. 145 Você imagina, Beto, numa quarta-feira, hein, à noite, chovendo. 141. Dia 9 de junho de 68. Isso, impressionante, né? Chovendo. Foram 5 finais direto, né? 67, né? Contra... O Roberto ainda torcia para esse time. Maracanã, sensacional. Botafogo e Vasco, 146 mil pessoas, é brincadeira, né? Coisa linda. Os dois quadros aspiravam uma festa, era uma festa. Pô, o Vasco bom, tinha Ney, se não me engano, nesse time, né? Silvinho, né? O ponto esquerda, que era bom jogador. Bom, por isso, se não me engano, nesse ano aí, Beto, acho que foi artilheiro do campeonato. Foi artilheiro, o Zagallo convocou ele para a seleção brasileira. Nesse jogo jogou o Cal, né?
Aí Roberto centroavante, né? Jair Ventura, Rogério lá na ponta direita, o Gerson. Ananias com Brito. O Ananias falou que o time do Botafogo não era de nada, né? Fontana não jogou esse jogo, não. O goleiro nesse dia aí não jogou Andrada, não. Jogou, se não me engano, Pedro Paulo era o goleiro. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo. A cara do Geraldinho, coisa linda, né? E Brito. O Andrada não estava aí. 68? Os cruz-maltinos investiam raramente num dia nitidamente alvinegro. A defesa botafoguense atuava bem, desarticulando qualquer ataque vascaíno. Uniforme bonito, né? Os dois uniformes. Lindo. Não tinha esse negócio de propaganda. Eu gostava muito do gol do Roberto. Do tira do Gerson. Era muito difícil. O time do Botafogo tinha dois jogadores, né, excepcionais na frente. Jair e Roberto, né, centroavante e ponta de lança, né? E o Jair na seleção brasileira jogava de ponta mesmo, né? E no Botafogo não. No Botafogo jogava de meia esquerda. Mas eles já vinham, tinha uma rivalidade entre os dois eles vieram juntos desde a base, né? Da base juvenil e foram direto para o time de cima, né? E tinha uma briga para ver quem fazia mais gols, né? Isso era bom pra gente, né? Pro nosso time, né? E o Cal não jogava com luva, não jogava só... Mas o titular desse time era o Manga. Ele foi de repente assim, não sei o que, o Manga machucou, não jogou. Mas o titular do time era o Manga. Que já tinha sido bicampeão em 61 e 62. Mas não tinha havido aquela confusão com o Manga, ele jogou o Saldanha em 67. Isso foi em 67. E aí o Manga acho que saiu do Botafogo. Não saiu não. Tava no clube ainda. Ainda na primeira etapa, o alvinegro assinalava 2-0. Você não via, né, tipo assim, como tem hoje, tem uma falta ou um lance duvidoso, fica todo mundo na frente da bola, enchendo o saco do juiz ou do bandeirinha. Apesar de terem jogadores maliciosos, essas coisas, não tinha isso, né? O futebol era muito puro, né? Não tinha tanta maldade. Já estava no juvenil, Beto? Não, né? Não. Levaria um dos maiores banhos de sua história. Ninguém seria capaz de derrotar o Botafogo. Tem um fato importante que a gente não vê hoje, né? Que se de repente chover, o cara já não vai ao Maracanã por causa dos preços, por causa da qualidade. Mas se imagina com chuva, ou 10 horas da noite, não é isso? E nessa época não tinha isso não, os times eram bons, o time do Vasco era bom também, né? Então 146 mil pessoas, né? É uma brincadeira, né? Um negócio excepcional, né? Zagallo, técnico do Botafogo. Zagallo Chirol, preparador físico. O mais gostoso, o Palomino, depois era durante a semana, você com 18 anos, com a namoradinha, te falando, tinham 2 cinemas do lado de casa. Tinha na Visconde de Pirajá, lembra? Tinha o Metro na Visconde de Pirajá, tinha do lado da minha casa o cinema Miramar. Tinha o Pax ali. E a gente ficava esperando, não treinava segunda-feira. Aí a gente, vamos pro cinema, vamos pro Canal 100, vai ver o Canal 100. Tipo, chegava pra correr pra ver. É mesmo, Beto? Pra ver o Canal 100 com a namorada, né? E o Botafogo ganhando sempre. Deitando e rolando. Canal 100 ajudou a conquistar muitos namoros, né? É sério? Com namorada. Tinha pro cinema pra ver o Canal 100 com a namorada. Botafogo, com impressionante facilidade, soube sagrar-se bicampeão carioca de futebol. 4-0 justificava a natural euforia alvinegra neste domingo de triste memória. Olha o céu da garota. Aqui, Glória Menezes. Ali, ó. Glória Menezes, sabia? Botafoguense. Com chuva, campo pesado e ainda se Sempre, tinha qualidade de futebol de sobra. De ambos os times, né? Não era só. Tem outro jogo aqui, Paulo, 1971 já. Final contra o Fluminense? Final contra Chorei o Fluminense. muito. Nossa, puta, perdemos a final. Aquele infeliz daquele Mas Marçal. esse jogo é legal você ver a festa que a torcida fazia no Maracanã. Porque não teve música, então você vai ouvir os sambas, a confusão. Tinha escola de samba atrás. As escolas eram um espetáculo. A torcida do Rio era... Maracanã era uma festa familiar, né? Então nós vamos ver 2 momentos desse Fluminense 1-0. No delírio da multidão empolgada, a grande festa do futebol. Em campo, sob os olhares atentos e nervosos de mais de 160 mil torcedores, as equipes do Botafogo e do Fluminense. É o momento da decisão. Em 90 minutos, toda alegria ou toda tristeza do mundo. Porra, faltando 2 minutos, cara, pra gente ser campeão, né? Porra. O empate dava o título pro Nós tivemos o primeiro... Rolou os 2 primeiros turnos, nós ganhamos. O Botafogo colocou 6 pontos na frente. Aí. O Botafogo colocou 6 pontos na frente.
Aí não teria o terceiro turno. Aí, numa reunião entre os presidentes dos clubes, o Botafogo abriu mão, né? E criaram o terceiro turno. Carlos Alberto, ele no O time do Botafogo era Carlos Alberto, Brito, Osmar e Paulo Henrique. Ney Conceição e Carlos Roberto, né? Zequinha, Nilson, Jair Paulo César. Quantos campeões do mundo tinha em campo aí nessa época? É Marco Antônio, Carlos Alberto, Brito, Paulo César, Jairzinho. Pô, tinha... Não, fora os caras que jogaram na seleção também, Denilson, jogando a Copa de 66, o próprio Lula, né? Félix. Mas em 71 você tinha acabado de ser campeão, você tinha acabado de ser tricampeão, né? Zequinha. Me lembro que Zequinha era jogador do Flamengo, trocaram pelo Zélio, pô. Zélio, aquele perna de pau. Um momento de emoção. Bola na trave. É Ademir Menezes. Ademir Menezes. Jogou na Copa de 50, né? Foi artilheiro, né, da Copa. Artilheiro da Copa de 50. Ivair também tá nesse jogo ali, viu? É. Príncipe. Marco Antônio também, gente. Marco Antônio, né? É. Brito. É. Carlos Alberto aí na lateral direita, viu? Carlos Alberto se machuca, né? Torce o joelho. Pressão tricolor. É tudo ou nada. O time devia procurar o gol a todo risco, mas não havia jeito de acertar. O 0-0 do primeiro tempo era bom para os alvinegros e mal para o Fluminense. E o Botafogo esteve para marcar, mas Félix foi lá. Aí ia fazer o gol. Ia fazer o gol no canto do goleiro, ele foi lá e pegou. Gol do campeonato. E deixa ele ter no canto Deus dele. conhece, Deus conhece. Só batia no canto do goleiro, minha falta. Aí agora o Birajara caiu pra dentro do gol, né? O Marco Antônio, né? O Marco que foi em cima dele. Mas olha que coisa linda, né? As bandeiras, né? Marco Antônio teria deslocado o Birajara, mas o juiz foi inflexível. O gol valeu. E olha o Marcel querendo peitar todo mundo. Paulo César saiu revoltado lá. E como se ocupava o campo, né? É. 1-0, Flu. O Botafogo que cantara a vitória antes do tempo. Esse caiu de no Moreira. pedestal. Pô. A Guanabara ganhava o seu mais O Botafogo era líder do campeonato até a última rodada. Por isso, nós ganhamos os 2 turnos, colocamos 6 pontos na frente, criaram o terceiro turno, eles ganharam o terceiro turno. Era uma festa, né? Lindo. Puro. Conseguiram acabar com esse negócio, não tem mais história. Não tem mais condição, cara. E além do que o futebol não ajuda também. Também não. Não, sério, Isso é não outro ajuda mesmo, departamento. cara. Não ajuda, cara. A maneira que os caras estão jogando bola hoje não ajuda, não. Não. Os caras não estão vibrando quando você dá um carrinho no peito do outro, ou quando você isola a bola. Pô, os caras estão vibrando, pô. Então... Vamos agora ver um Fluminense e Vasco, né? 4-1. Roberto já estava nesse time do Vasco, né? Em 1975 já estava nesse time do Vasco. 75. E o Paulo estava no Fluminense. Esse jogo aí. É Pintinho, Faz um gol de cabeça. Faz um gol de cabeça. Esse é o gol de Gil. O gol do Manfrini, né? Faça um gol de cabeça. O time era muito bom também, né? Nossa. Meio de campo era eu, Pintinho, né? Pintinho, eu e Rivelto de Céu, Moisés, olha a zaga. Moisés e Joel. Joel Santana. É o Joel do lado dele, olha lá. Olha que só davam porrada na Quando gente. maior era o domínio tricolor, Edu fez um belíssimo gol de bicicleta, anulado pelo juiz. Por reclamar, Joel levou também um cartão amarelo. O Flu então foi lá e Paulo César marcou de cabeça depois de excelente passe de Gil. Esse time também foi muito bom, viu? Máquina tricolor. Primeiro ano da máquina. Andado, goleiraço também. Os tricolores estreavam na decisão para o título com um passeio. Riverino deu-se até o luxo de rebolar e perder um gol feito. Como quem não faz leva, o Vasco descontou com Edu. A zaga era Toninho, Joel, Moisés e Celso Alonso. Agora vem a forra do Roberto. Porque nesse período aí Agora tem que virar. difícil ganhar desses caras. Vira a forra do o Vasco, campeão carioca em 1977. 77, né, 17. Para mim foi uma das melhores equipes que eu joguei no Vasco. Foi quando o Horta fez o famoso troca-troca. E nesse troca-troca foram para o Vasco Abel
Marco Antônio, Zé Mário E Disseu. e Disseuzinho. Desarrumou nos times. E aí nós armamos um time que foi realmente... Era Mazarop, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanata, Dirceu e o Sim Roberto Ramon. Neste retrospecto da campanha do Vasco da Gama em 77, vocês vão recordar os grandes gols e os grandes momentos do campeão carioca. Sem dúvida, a melhor equipe do Rio. Roberto, por exemplo, continuou mostrando por que é um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Não deixa dominar de frente, não, né, Roberto? Isso foi do Flamengo. É isso aí, esse time teve, acho que na média de gols da competição, acho que a maior média do Campeonato Carioca e também do Vasco. Porque a gente fazia gols, é aquela coisa quando dá certo, a máquina, mas esse time, pô, o Ramon eu sabia o que ele ia fazer, o movimento dele, entendeu? Roberto de novo, contra o Botafogo. Aí já nessa época o Botafogo não ganhava da gente Mais uma nem... vez. Aí o Botafogo mesmo na geração, sabe, do meu pai, né, já era o único time que incomodava o Botafogo, era o Vasco, era. Esse é o estilo de gol, Roberto Dinamite, né? De pegar, cortar e bater. Isso aí. A caminho do título, o Vasco despachou o Botafogo no segundo turno. Golaço. O Dirceu era fantástico, né, cara? É um jogador, pô, Tinha uma disposição, corria o completo, campo com todo, uma né? disposição. Faleceu precocemente. Estupidamente, né? Bateu de carro na barra. Contra o Flu, o Vasco mostrou mesmo que não é mais freguês dos tricolores. Ele já é Marinho, já bruxo. Mas foi no último troca-troca, né, que o Horta fez, né? Desta vez foi Paulinho quem começou a acabar com o sonho do tricampeonato de Chiquinho Horta. Chiquinho Horta, o cara botou? Pô, que isso, cara? É o texto do Canal 100, Pô, o cara é juiz federal, cara. Pô, mulher... Mas eles tinham uma rivalidade, né? Meu pai nessa época era diretor do Flamengo. E aí rolava uma rivalidade. Olha o Zé Mário, o Orlando. O título, com justiça, chegaria pelos pés de Roberto na decisão por pênaltis. E o Vasco se tornou campeão carioca. Essa decisão eu normalmente, hoje o melhor cobrador eles colocam o primeiro, né? E na nossa época, o melhor cobrador era o último a bater. E nesse jogo, o Abel perdeu o primeiro pênalti. E aí o Flamengo foi e o Zico era o último do Flamengo para bater. Eu falei, tô fora, né? Ele bateu, saiu, o Mazarop pegou. Aí eu fui para o último pênalti e aí fiz o gol. Uma das maiores atuações individuais de um jogador no Maracanã foi a sua volta do Barcelona para o Vasco num jogo contra o Corinthians, né? Realmente porque um grande jogo, um grande clássico, a volta ao Brasil, né? Depois de um momento muito curto dentro do Barcelona, e aí ficou uma interrogação, né? Da tua volta ao Brasil, como seria, e você encarar um Corinthians que, coincidentemente, nesse jogo, o Flamengo fez uma preliminar e o torcedor do Flamengo foi para o lado do torcedor do Corinthians, e você marcar 5 gols do Maracanã, foi fantástico, foi um retorno, um retorno para minha casa, né, para o meu clube, e num momento memorável, 5-2 contra o Corinthians. Esse futebol dos anos 60, 70, foi um futebol
realmente de paixão, de amor, de respeito e de muita qualidade. Acabou em 82. Eu fico feliz. Acabou em É verdade. É verdade. arte mesmo. Quem perdeu foi o futebol. Quando o Brasil Você perdeu sabe- para a Itália. Aquela Copa de 82 foi que mudou tudo no futebol brasileiro. Essa imagem das torcidas, de todas as torcidas, né, com as bandeiras, que é um negócio de louco, né? Nunca mais. Nunca mais. Paulo, muito, muito obrigado, Roberto. pô. Muito, Eu que muito agradeço. obrigado. Também. Canal 100, Carlinhos Nemai. Parabéns. Fica com Deus. Parabéns ao Canal 100. A cada imagem, a cada gol, a cada jogo revivido, uma emoção diferente. Que bom que a gente pode viver juntos esse momento. Muito obrigado.